Oi, gente, estou aqui de novo e eu queria falar com vocês a respeito de um versículo que eu até postei esses dias no Facebook, que está em Jeremias 17, versículos 5 e 7, que fala assim: Maldito o homem que confia no homem e bendito o homem que confia no Senhor. E ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente está vendo que está cada vez mais difícil por causa do corona, as notícias são ruins cada vez mais na televisão, quando a gente escuta. Então, esse tempo é um tempo onde a Bíblia fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, é tempo da gente buscar o Senhor. Mas o que eu queria falar a respeito do versículo de Jeremias eu tenho experiência, eu falo isso por experiência própria, o quão, como é que eu posso dizer, perigoso é a gente confiar muito no homem. Eu não tô falando assim da gente, claro, a gente pode ter aquele amigo de oração, onde a gente pode confiar, abrir talvez algum problema e a pessoa ora com a gente, mas a nossa confiança tem que estar somente no Senhor, porque é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que tem todo o poder sobre céus e terra, é Ele que é onisciente, que é onipotente, onipresente. Eu digo isso porque há um tempo atrás eu era muito dependente de uma família de missionários no Brasil, lá de Santa Catarina. Eu conheci eles através da minha irmã, que a minha irmã está passando por uma situação muito difícil, depressão e outras coisas. Então, através dela, Deus usou ele para ajudar a minha irmã. E nessa situação, acabei conhecendo, aliás, Deus usou essa família para ajudar a minha irmã, acabei conhecendo esse casal de missionários. E como Deus usou muito na minha vida de uma forma realmente que Deus nunca tinha usado alguém na minha vida dessa forma, de profecias que realmente aconteceram. Eu lembro que a gente estava na praia uma vez e eu tinha visto um carro e eu falei para esse missionário, né, porque eu não tinha nem carteira de motorista. Eu falei: olha, esse aqui é o carro dos meus sonhos. Eu falei para ele. E aí ele falou assim para mim: olha, dentro de um ano você vai ter esse carro. Aí eu não acreditei primeiro, né? Falei: eu não tenho nem carteira de motorista. Eu só sei que as coisas, Deus foi abrindo as portas, colocando no meu coração. Naquele mesmo ano eu fiz a minha carteira de motorista. E no fim do ano eu estava realmente com aquele carro, modelo, na verdade, mais atual ainda. Eu estava com esse carro. Inclusive, até a placa do meu carro é Jeremias 17, 5 e 7, que é justamente esse versículo que eu aprendi amargamente, vamos dizer assim. Eu aprendi amargamente com relação a depender do homem, porque eu comecei a depender demais desse missionário. Eu dependi demais, também foi uma época que eu estava doente, ele foi a pessoa que me acolheu, me ajudou. Eu lembro que quando eu passava mal, tinha minhas tonturas, ele ficava no Skype comigo esperando eu dormir, porque eu tinha crise de pânico, eu não conseguia dormir, então eu tinha tinha um medo muito grande, então ele orava comigo. E uma coisa que eu nunca esqueço, que eu orei uma vez em pensamento, que a Bíblia fala que só Deus é onisciente, que só Deus é onisciente, ou seja, só Deus sabe os pensamentos que nós temos na nossa mente. Então, eu fiz uma oração, na época, até minha carteira de motorista eu fiz, não estava curada 100%, eu estava assim com tonturas, uma vez até que tiveram que chamar a ambulância por causa de mim, porque me deu uma tontura muito grande. E eu me lembro que eu estava indo para o mercado e eu orei em pensamento, pedindo ao Senhor: Senhor, até quando que eu vou ter que suportar essas tonturas, que eu não aguentava mais, aquilo me dava crise de pânico, aquilo me dava muita coisa. E aí, naquele mesmo dia, esse missionário orou por mim e Deus me respondeu. Eu não comentei, eu não falei nada a respeito da minha oração. E Deus usou ele para me responder, dizendo que era por pouco tempo, que daqui a pouco, que alguns meses eu estaria curado. Isso foi em agosto. Em novembro, eu fui ao médico e lá eu vi que eu realmente estava curado. Eu tinha labirintite. Só que isso acabou fazendo com que eu dependesse demais desse missionário. Eu era muito dependente dele. Então, tudo que a decisão que eu queria tomar com relação a pessoas, eu tinha que sempre ter a opinião dele. E aí eu aprendi, amargamente eu falo, porque a gente teve que se afastar uma época, por alguns motivos de força maior, vamos dizer assim. Tivemos que nos afastar e ali eu me vi sem chão. Eu me vi sem chão porque eu precisava da oração dele, e profecia, a gente fica viciado em profecia, né, às vezes, querendo saber o que Deus quer.
E aí eu tive que aprender na marra a confiar somente em Deus. Passei por uma fase muito difícil, principalmente financeira, onde eu ia caminhando para o meu trabalho para economizar combustível. Eu às vezes precisava de dinheiro, encontrei uma vez 50 euros no chão, foi Deus ali que me deu. Então, então, ah, então eu aprendi ali a confiar somente em Deus. Foi ali também onde eu aprendi a conhecer a Deus, porque eu também era uma pessoa religiosa. Eu, como é que se diz? Eu tentava fazer as coisas conforme as regras, queria ser a filha de pastor perfeita. E até então, até que um dia o meu colega, acho que eu já até falei isso, que ele me deu aquele versículo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E foi ali que eu aprendi que não tomar o nome de Deus em vão é você não pregar, aliás, é você pregar de Deus, falar de Deus e não fazer aquilo que você está pregando. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E eu aprendi isso, eu falava de Deus, pregava na igreja, só que eu não conhecia Deus. Ali eu não conhecia, eu não era convertida, eu era convencida. Então, eu aprendi nessa fase toda que eu passei, sem ter contato direito com esse missionário, eu aprendi a conhecer a Deus, a ter uma intimidade com Deus, a depender de Deus. E depois as coisas foram as coisas se encaixaram depois, né? E então as coisas se encaixaram depois, tanto que Deus foi abrindo as portas para mim. E aí eu perguntei uma vez para Deus também com relação à minha vida sentimental. E aí Deus falou assim: enquanto eu não for prioridade na sua vida, eu não vou te dar aquilo que você está esperando. Porque eu buscava Deus, na verdade, eu buscava Deus pelas mãos dele, eu buscava Deus para ele me dar aquilo que eu queria, para que as promessas dele se cumprissem. Às vezes a gente quer que as promessas se cumpram mais rápido, mas às vezes a gente precisa passar por um processo de libertação, a gente precisa passar por um processo de intimidade, aprender a confiar em Deus. Um pastor amigo meu, ele sempre fala assim, que quanto mais você busca, mais você confia. Então você tem que para você poder confiar em Deus, você tem que buscar a presença dele, porque você não pode confiar em alguém que você não conhece. Então, você tem que conhecer Deus para poder confiar. E foi o que eu tive que aprender. Aprendi a confiar em Deus, aprendi a confiar somente nele e não depender do homem. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A importância da gente confiar em Deus, principalmente agora, nessa época de corona, esses tempos obscuros. A gente sabe que Jesus está voltando, porque as coisas que estão acontecendo no mundo estão escritas na Bíblia. A gente vê que o mundo, vamos dizer assim, que as coisas negativas estão se levantando e a gente sente uma opressão maior. Eu não sei vocês, mas a gente sente aqui uma opressão muito mais forte. Então, é tempo de buscar Deus enquanto se pode achar. E Jesus está voltando, então vamos buscar o Senhor, vamos buscar a face do Senhor, que Ele nos criou para ter uma intimidade com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Ele não nos criou para a gente ser uma pessoa religiosa. Ele quer uma intimidade, ele quer um relacionamento. E relacionamento requer intimidade. Você só pode ter um relacionamento com a pessoa se você tem intimidade com essa pessoa. Então é isso que eu queria passar para vocês. Desculpa meu vídeo um pouco longo, mas eu senti no meu coração de dar esse testemunho e passar para vocês, tá bom? Um beijo.